Bom, havendo quórum, então, damos início. Conselheiro Paulo, cheio de olheiras, não anda dormindo bem? Bom, boa tarde a todos. Havendo quórum, iniciamos então a reunião ordinária conciliável, cujo primeiro item é aprovação da ata da reunião anterior. Alguém gostaria de discutir a ata? Não havendo, procedemos à votação. Quem concorda então com a ata, por favor, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Só para lá. Essa cadeira ali. É a luz da frente, só. Se ligasse aqui. A ata ela está passando, tá? Então, quem puder já ir assinando a ata e a lista de presença da reunião também. Ah, bem melhor. Obrigado, Thiago. Desligou a restrição agora. Buenas, item 2 da ordem do dia. Temos aqui expediente. Alguém inclui assuntos em expediente? Professor Geraldo. Eu gostaria de abrir essa discussão aqui sobre uma possibilidade de eu e o professor Montal apresentar artigo dia 29 no congresso lá em Criciúma, que temos sido artigos aprovados e não foi passado pelo edital lá que precisa. E nós estamos pedindo uma diária e um veículo aí para se Eu não sei se isso discutimos em expediente. E nós vamos fazer um processo lá, senão vamos deixar quieto. Eu não sei se isso cabe discussão em expediente. Seria inclusão de assunto para discussão, então? Vamos cá. Então, como inclusão de assunto para discussão, nós incluímos ao final da pauta? Não é isso? Se todos estiverem de acordo. A plenária está de acordo com essa inclusão? Perfeito. Então, abordamos depois o relato do item 9 da ordem do dia. Alguém mais? Então, passamos finalmente para a nossa lista de processo. Item 15481/2016. Interessada, Vanessa Carla do Livramento. Assunto: alteração de membros da Comissão Setorial de Avaliação CSA. Relatora, conselheira Valquíria. É com a senhora. Bem, esse processo trata da alteração dos membros discentes, membros externos da comissão e também dos discentes. Os discentes eram a Gabriela Azevedo de Souza e a Flávia de Souza, então serão substituídos pelo Jules Couchnet, acho que é isso, e Douglas Vinhares Bittencourt. E os membros externos, que era da sociedade civil, que era a professora Eliana Vogel-Jaiger e Jaqueline Somariva, então serão substituídos pela Ana Carla da Silva e pelo Alexandro Bausch. Isso aqui já foi sugerido na reunião da Comissão Setorial de Avaliação, até por eles serem nossos ex-alunos, então para também contribuir como egressos, né, na comissão. E seria só a homologação. Meu parecer é pela homologação do processo. Tá. Abrimos então para discussões. Não havendo, abrimos para votação. Se concordam com o voto da relatora, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. É isso? Ok. Item 2 da ordem do dia, processo 11.650/2016. Interessado, Marina Luiza Recalfer. Assunto: proposta de projeto de extensão pelo edital a qualquer tempo. Relator, conselheiro Paulo Roberto Fará. Em 13/7/2016, o processo foi cadastrado no SGPE. Em 16/8/2016, o processo foi aprovado na reunião do colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis. Em 18/8/2016, o processo foi encaminhado para a direção de extensão para análise e aprovação. Em 26/8/2016, o processo foi aprovado com ad referendum em reunião da comissão de extensão. 13/9, o processo foi encaminhado para o Conselho de Centro para homologação. Em 29, Paulo Roberto Fará foi designado relator do processo do CONSEAV. Análise. O presente processo trata de um projeto de extensão denominado Gestão dos Riscos e de Desastres para a Sustentabilidade. Será coordenado pelo professor Marino Luiz Aierkaufer.
cujo objetivo é apoiar a implementação do Plano de Gerenciamento dos Riscos e de Desastres 2016-2020 de Ibirama, Santa Catarina, e oferecer formação em Gestão de Riscos e Desastre para extensionistas do projeto NEA-UDESC. A proposta foi aprovada com a referendo pela Direção de Extensão no dia 26/8/2016. O projeto trata de um tema de importante relevância para a região, onde será aplicado e pode ajudar a minimizar efeitos e consequências de desastres com as atividades de assessoria ao município de Ibirama e capacitação em gestão de riscos e desastres para extensionistas do projeto NEA-UDESC. A assessoria ao município de Ibirama será realizada por meio de visitas semanais à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, CONDEC, apoio e formação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, CONMPDEC, apoio na construção de programas e projetos municipais previstas como iniciativas do plano, a capacitação para extensionistas do projeto NEA-UDESC se dará por meio de um curso oferecido EAD. Diante do exposto de parecer favorável à aprovação do projeto de extensão, inscrito no edital qualquer tempo 01/2013 para 2016, intitulado Gestão dos Riscos e de Desastres para a Sustentabilidade. Voto? Desculpe, eu não ouvi o voto. Pode ser favorável. Favorável, ok. Abrimos então para manifestações, não havendo... Eu só tenho uma dúvida. Pois não? Esses editais é dúvida de resolução mesmo. A resolução diz que tem que passar pelo Conselho de Centro esses... Homologar. Tem que homologar, tá na PTI, né? Ah, tá. Mas na verdade é com homologação. Eu achei que estava mais vinculado com a Comissão de Extensão. Não, tem que... Ok. Partimos para a votação então. Os favoráveis ao voto do relator manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Obrigado. Obrigado. Item 3 da ordem do dia, processo 12.657/2016, interessado Joyce Ademir Savignani, proposta de projeto de extensão pelo edital a qualquer tempo, relatora, conselheira Priscila. A proposta de um programa de extensão denominado Faça Parte UDESC, tendo como finalidade desenvolver um documentário demonstrando a evolução das obras na UDESC Ibirama, como propor e executar uma série de atividades culturais a serem realizadas e exibidas na UDESC, através de 2 calendários culturais, um voltados para a comunidade de Ibirama e outro para a comunidade da região. Perante o apresentado no programa, as ações contemplam ações importantes para o fortalecimento cultural do município, bem como da universidade. Sendo assim, essa relatora se manifesta favorável à solicitação do referido interessado. Abrimos para manifestações, se não havendo, abrimos para fazermos a votação. Os que são favoráveis ao relato, aprovação por unanimidade. Maioria? Muito obrigado. Por maioria. Sim, obrigado. Item 4 da ordem do dia, processo 12.653, interessado também Joyce Ademir Savignani, assunto proposta de projeto de extensão pelo edital a qualquer tempo, relatora, conselheira Helene. Bem, quanto ao histórico, eu recebi o processo em 21 de setembro de 2016. Foram submetidos os seguintes documentos: projeto de extensão, curso de inglês, elaborado na plataforma SIGPROJ, parecer do Departamento de Engenharia de Software, emitido em 15/8, e da Comissão de Extensão em 15/9. Análise. O processo é coordenado pelo professor Jason Savignani e tem a participação do técnico Lucas Kister Moraes e uma acadêmica, a estudante Camila Kinski Souza, que ministrará o curso na quarta-feira, no sábado. A proposta é muito relevante para contribuir com a comunidade universitária externa, envolvendo através da extensão. O curso oferece 2 níveis de conhecimento e aperfeiçoamento básico e intermediário. As matrículas priorizam o critério socioeconômico da família e menor renda para classificar os inscritos. Há inconsistência no somatório do público-alvo do curso. Isso eu gostaria que eu pediria que o professor corrigisse. Na página 3 do projeto constam 3 turmas com 25 vagas cada, isso totalizaria 75 vagas. No entanto, eu vi que em algum parecer a pessoa somou 50 vagas, mas consta na página 4 60 vagas por semestre.
né? Então, recomenda-se corrigir a quantidade de vagas no texto do projeto. A alocação da carga horária prevista na Resolução 29/2009 do CONSUNE, a linha de extensão alinha-se com o artigo 22 da Resolução. Diante do exposto, a manifestação da relatora é favorável. Ok, abrimos para manifestações. E não havendo, então, procedemos à votação. Os que concordam com o parecer da relatora manifestem-se. Aprovado por maioria. Item 5 da ordem do dia, processo 15670. Interessado Fernando Schaeffer. Assunto: homologação da classificação, resultado final do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP referente ao período 1/11/2016 a 15/12/2016, edital 005/2016, relator conselheiro Paulo Edson de Lima. Nós não temos o conselheiro Paulo presente hoje, e isso não é regimental, mas eu pediria então autorização plenária para que eu faça a leitura do relato. Acredito ser ponto pacífico, né? Basicamente é a homologação do nosso edital, então eu procederia à leitura dos itens 5, 6 e 7 da ordem do dia. Então, havendo acordo, vamos para o processo 15670. Partindo diretamente para a análise. O presente processo apresenta o relatório de produtividade dos professores que concorrem no edital 05/2016 PRODIP para o período de eventos de 1/11 a 15/12/2016 e o resultado da classificação do edital, analisado pela comissão de pesquisa, que classificou em primeiro lugar a professora Caroline Sulzbach-Plett, com score de 221 pontos, e em segundo lugar o professor Marcelo de Souza, com um score de 20,4 pontos. Sendo assim, o voto do relator. Após a análise do processo, sou de parecer favorável à homologação da classificação do edital PRODIP para participação em eventos de 1/11/2016 a 15/12/2016. Esse é o voto. Abrimos para manifestações. E não havendo, procedemos à votação. Os que concordam com o voto do relator, manifestem-se. Temos então parecer unânime. Aprovação unânime. Item 6 da ordem do dia, então é o processo número 14309, interessada Caroline Sulzbach-Plett, assunto: solicitação de participação docente em evento técnico-científico por meio do Programa de Apoio e Divulgação da Produção Intelectual, edital 05/2016 PRODIP, relator Paulo Edson de Lima. Eu faço agora então a leitura. Bom, iniciando aqui o relato pela análise. A análise do processo foi realizada com base na Resolução 028/91 CONSUNE, que fixa normas para a participação de professores em eventos técnicos científicos, e no edital 05/2016 PRODIP-CEAV. A professora Caroline ainda aguarda a aprovação de 3 artigos enviados ao Congresso de Administração, Sociedade e Inovação, que realizar-se-á em Juiz de Fora, Minas Gerais, entre os dias 1º e 2 de dezembro de 2016, e solicita pagamento de diárias e passagens caso algum dos 3 artigos seja aprovado no Congresso, cuja divulgação dos resultados será no dia 18/10/2016. O processo está devidamente instruído com toda a documentação exigida pela Resolução 028/91 CONSUNE e pelo edital 05/2016 PRODIP. Possui aprovação em reunião do Departamento de Ciências Contábeis e classificação no edital PRODIP aprovado na reunião da Comissão de Pesquisa. Segue o voto do relator. Sou de parecer favorável da aprovação de solicitação de passagens e diárias para a participação em congresso durante os dias 1º e 2 de dezembro de 2016, através do edital PRODIP, para a professora Caroline Sulzbach-Plett. Abrimos para manifestações. Não havendo, procedemos à votação. Concordo com o voto do relator, manifesta-se. Temos aprovação por unanimidade. Por maioria. Professora Caroline, perdão novamente, por maioria. Ainda não automatizou. Bom, item 7 da ordem do dia, processo 14896.
ainda referente à homologação dos resultados do edital PRODIP, interessado Marcelo de Souza. Assunto: solicitação de participação docente em evento técnico-científico por meio do Programa de Apoio e Divulgação Intelectual PRODIP, relator Paulo Edson de Lima. Procedo então à leitura, conforme autorizado pela plenária, indiretamente a análise. A análise do processo foi realizada também com base na resolução 02891 Consune, que fixa normas para a participação de professores em eventos técnicos científicos, e no edital 05/2016 PRODIP SEAV. O professor Marcelo de Souza possui artigo aprovado no evento no 19º encontro da I3E, que realizar-se-á no Rio de Janeiro entre os dias 1º e 4 de novembro de 2016, e solicita pagamento de taxa de inscrição, diárias e passagens. O processo está devidamente instruído com toda a documentação exigida pela resolução 02891 Consune e pelo edital 05/2016 PRODIP. Possui aprovação em reunião do Departamento de Engenharia de Software e classificação do edital PRODIP aprovado na reunião da Comissão de Pesquisa. O voto do relator: sou de parecer favorável à aprovação de solicitação de recursos para participação em congresso entre os dias 1º e 4 de novembro de 2016, através do edital PRODIP, para o professor Marcelo de Souza. Abrimos para manifestações. Não havendo, procedemos à votação. Aprovado por unanimidade. Item 8 da ordem do dia. Processo 15.766/2016, interessado Márcio José Mantal, assunto projeto de curso de especialização lato sensu em engenharia de software, relatora conselheira Caroline. Histórico. Em 20/9, o processo foi cadastrado no SGPE. Em 21/9, foi nomeado o professor Tiago, do Departamento de Engenharia de Software. Em 23/9 foi encaminhado ao professor Fernando, do Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação. E em 23/9, então, fui nomeada relatora. Então, quanto à análise, trata-se do projeto do curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia de Software. O projeto foi elaborado conforme a resolução número 10/2012 CONCEP e contém as seguintes informações: dados de identificação do projeto de curso, dados históricos do departamento envolvido em que se destaque a área de concentração do curso, justificativas, coordenação técnica e administrativa, organização do curso, estrutura curricular, corpo docente, monografias, cronograma de execução, financiamento e anexos. Consta também no processo a cópia da ata da reunião realizada em 22/9 no Departamento de Engenharia de Software, em que se tem a aprovação do curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia de Software, bem como o parecer da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, demonstrando os itens que são estabelecidos na Resolução número 10/2012 CONCEP e que são atendidos no presente processo. Diante do exposto, sou de parecer favorável ao curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia de Software. Obrigado. Abrimos para manifestações. Não havendo, abrimos então para a votação. Os que concordam com o voto da relatora, manifestem-se. Temos então a aprovação por unanimidade. Seguimos com o item 9 da ordem do dia. Interessada Valquíria Vieira Fábio, assunto recurso do resultado do edital 05/2016 PRODIP, referente ao período de 1º/9/2016 a 31/10/2016. O relator sou eu. Então vamos lá. Partindo diretamente para a análise, o processo trata de um questionamento da docente Valquíria Vieira Fábio no que diz respeito à sua classificação no edital PRODIP 01/2016. Relata a docente uma possível anomalia no sistema SAP. O sistema SAP é o sistema informatizado que armazena dados da produção acadêmica do docente, sendo utilizado para aferir pontuação que contribui para o ranqueamento dos candidatos ao edital PRODIP. A solicitação da docente figura na folha 22 do processo e é composta por 2 pontos específicos. Item A. Explicações sobre a não utilização do currículo Lattes da docente como parte da análise para o ranqueamento, visto que o sistema SAP estaria apresentando erros na importação. Item B. Revisão da pontuação da candidata.
Vamos às considerações quanto ao primeiro ponto, que é a não utilização do currículo Lattes dos candidatos para estabelecer pontuação. O referido edital em ICUID 5.2 estabelece o seguinte, abre aspas, o candidato só terá seu pedido analisado mediante a apresentação da documentação completa exigida neste item, sendo que formulários encaminhados indevidamente preenchidos ou entregues fora do prazo serão devolvidos, fecha aspas. Ou seja, faz alusão a um conjunto de documentos necessários para que a inscrição seja, em primeira instância, apenas aceita. O mesmo edital, em seu item 6.1, define a forma de classificação estabelecendo o seguinte, abre aspas, a concessão de auxílio para a PRODIP será analisada pela comissão de pesquisa, cuja classificação será realizada pela pontuação total da produção científica do professor solicitante, referente ao último triênio, 2013, 2014, 2015, no sistema SAP, por meio do relatório de produtividade PROEVEM, disponível no link www.sap.desc.br, enviado ao Conselho Discente do SEAV para homologação, fecha aspas. Na análise desse relator, pode-se de fato citar um caráter preciosista do referido edital e que não foi detectado pelas instâncias internas, como a Comissão de Pesquisa do Centro, ou o próprio CONSEAV, visto que o edital exige cópia impressa do currículo Lattes, mas estabelece ao mesmo tempo como forma de pontuação do candidato um ranqueamento através do sistema SAP. Mas ainda assim não há qualquer referência no referido edital quanto à utilização do currículo impresso para estabelecer pontuação. Cito ainda que em 29 de 2 de 2016, 150 dias antes do pleito da docente, o então diretor de pesquisa do centro, professor Luciano Kozlovski, emitiu instruções a todos os docentes do centro, um passo a passo de como proceder à importação do currículo Lattes para o SAP. No passo 5 dessa instrução, como verificar a sua pontuação, anexo à folha 7 do processo. No que diz respeito ao segundo ponto da solicitação, que é a revisão da pontuação da candidata, voltamos então à questão levantada de que o sistema SAP não estaria importando corretamente o currículo Lattes. Esse relator, na figura de diretor-geral do centro, solicitou ao professor Fernando Schaeffer, já empossado como novo diretor de pesquisa do centro, a verificação junto à sua pró-reitoria. Esta investigação gerou como resultado a CI 006/2016 DPPG, apensado ao processo da folha 24, que afirma não haver anomalias na importação do SAP. Então, só para abrir um parênteses aqui antes de proceder à leitura, com base nessa alegação de que o SAP não estaria importando corretamente, e logicamente isso nos deixou preocupado. Então, a solicitação foi que Fernando Schaeffer ele acessasse a ProPPG, na figura da técnica, eu não recordo exatamente o nome, para que a gente fizesse realmente a análise para não correr o risco de realmente estar prejudicando alguém em função de erros de importação. Então essa verificação foi feita, como resultado, o professor Fernando Schaeffer, na figura de novo diretor de pesquisa do centro, emitiu aqui uma comunicação interna 06/2016 que diz o seguinte: prezado presidente, em resposta ao questionamento sobre os resultados do PRODIP divulgados pela Comissão de Pesquisa do SEAV, mais especificamente em relação à classificação da candidata, a professora Valquíria, foi solicitado que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação se manifestasse em relação à problemática, sobretudo em relação ao funcionamento do sistema SAP, visto que é o sistema utilizado para a classificação conforme disposto no edital 01/2016 PRODIP, que estabelece normas para a participação de professores em eventos técnicos científicos. Segundo eles, a plataforma funciona normalmente, partindo do princípio de que o processo de seleção é pautado no relatório de produtividade PROEVEM, em consulta ao score PROEVEM e ao que é considerado no ranqueamento, nota-se que a participação como membro de comissões não pontua. Principal questionamento e que interferiria, a princípio, na classificação divulgada pela comissão de pesquisa. Desta forma, diante do exposto, é possível afirmar que a pontuação do SAP está correta e que não há nenhum tipo de problema em relação à importação ou atualização de currículo pelo sistema SAP. Desta forma, continuando o relato, tomando por base a manifestação do diretor de pesquisa do centro e sendo que todos os candidatos, então, teriam sido ranqueados sob os mesmos critérios, a solicitação da docente de revisão da sua pontuação, salvo melhor juízo, não poderia ser atendida.
Previsto ainda que a docente foi ao final contemplada, visto que o docente Sérgio Marian abriu mão de algumas suas prerrogativas de terceiro colocado, possibilitando a redistribuição dos recursos, beneficiando assim a requerente. Ao fim de tudo, esse relator, na figura de diretor-geral do centro, tem concordância com alegações de que o edital PRODIP é um instrumento que necessita de melhorias constantes, tanto que acatou a solicitação da direção de pesquisa para que esta interaja com os setores interessados desse centro com o fim de promover possíveis melhorias. Então, com base no relato, o voto é pela manutenção da pontuação e da classificação do edital PRODIP 01/2016, conforme se encontra publicado pela Comissão de Pesquisa do Centro. Este é o relato e é o voto. Abrimos para manifestações. Só para esclarecer, eu fui contemplada, como você leu ali, né? Agradeço por ter sido contemplada mesmo, abrindo isso aí. Quando eu fiz a solicitação, ainda o professor Luciano pediu esclarecimentos lá para a PROEM, né? E eles encaminharam, inclusive, para o meu e-mail a resposta dizendo que não era cabível aquela alegação. E copiaram as telas do sistema que eles abriram lá e mandaram em anexo. E na própria tela desse sistema que estava em anexo, aparecia, o que eles alegaram inicialmente é que eu não tinha feito importação do meu currículo, que a última importação que eu teria feito foi no ano de 2012, 2013, logo que eu entrei aqui. Só que na própria tela que eles mandaram, aparecia lá coisas de 2016 lá, estavam importados. E a alegação dele, eu até conversei com o Fernando, que eles estavam alegando que não estava dentro do saco, porque não tinha importado lá, estava constando nas telas que eles mesmos mandaram. Que não haveria itens do PROEVEM. É isso que estaria alterando a... Ok. E aí até eu mostrei para o professor Fernando, ele acho que entrou em contato com eles, mas como naquele período que eles mandaram isso, já tinha possibilidade de ser contemplada com o recurso, né? Então ficou por isso mesmo. Eu não vou mais pedir nada pelo edital esse ano, porque o direito é um só por ano, né? Mas mesmo assim, eu acho meio preocupante a questão das publicações em artigos e coisas assim, ele importa tudo certinho. Só que dentro do próprio sistema tem um manual dizendo o que conta e o que não conta. E lá conta comissões, e não era só comissões, acho que tinha alguma outra coisa mais, eu não lembro mais. E a gente olhou lá junto, eu e o Fernando olhamos na tela do sistema e lá não aparecia aquilo contando pontos. Ele aparece a descrição do item, mas na importação dos pontos não aparece. Então, por isso que eu fiz essa solicitação. Mas muito obrigada pela resposta. Perfeito. E de qualquer forma, então, o professor Fernando ele já está com a incumbência de, enfim, dar alguma atenção ao edital, né? O edital ele foi basicamente, né, foi uma imposição da PROAD, né, que simplesmente disse, a menos que vocês classifiquem por meio de edital, não pagamos mais diárias, né? Então temos um primeiro edital, né? Acredito que ele possa sofrer algumas melhorias, né? Então o professor Fernando ele tem já a incumbência de interagir com os setores, buscar possíveis aperfeiçoamentos, analisar novamente para a gente agora tirar essa dúvida quanto às comissões, né? E esclarecer tudo finalmente para que a gente possa ter um critério o mais claro possível para que no futuro a própria PPG não possa nos botar em dúvida quanto ao nosso procedimento, né? Para que a gente tenha, digamos assim, plena consciência de como realmente as coisas funcionam lá e a gente possa, enfim, proceder sempre da maneira mais transparente possível. Essa atualização desse sistema cada vez você tem que ir lá e atualizar? Ele não atualiza. Não é automático. Mas tu consegue ir a qualquer tempo fazer a atualização. E aí ela já instantânea. Já aparece na hora. Só que tem aquele complicador também de, como eu citei ali, né? Eu citei o currículo por conta dessa divergência, porque se a pontuação é só olhando a pontuação do SAP e não olha o currículo efetivamente, digamos, se existisse uma má intenção, a pessoa poderia ir lá e traçar uma publicação de artigo e a pontuação do SAP vai lá acima. Só que não é comparado com a publicação. Entendi. Posso levantar uma questão? Eu tive problemas, não estou participando atualmente desse edital, mas já para incluir o meu currículo, fazer uma importação, ele sempre
aparecia aqueles pontos de exclamação amarelo, que tinha erro, e até entrei em contato mesmo lá com a central e eles na época não tinham conseguido solucionar. Isso na importação, isso você na plataforma SAP. Na plataforma SAP. Certo. Talvez ela seja relativamente instável. Se acontecer comigo. Não é incomum. Eu quando eu fiz a importação, um caso pontual, uma pessoa. certo. Eu fiz a importação, ocorreu sem problemas. Já o professor Pablo queixou-se de erro, né, durante a execução da importação. Então talvez ela seja instável em alguns momentos por sobrecarga de um servidor, alguma coisa do tipo. Mas vamos estar atentos e vamos tentar investigar tudo certinho. Professor, mas uma coisa agora eu achei preocupante que a professora Valquíria falou, porque assim, se de fato, claro que a gente pensa que a gente está sempre trabalhando com pessoas honestas, né? As pessoas desonestas existem, inclusive no meio acadêmico. Então, assim, se o cara consegue lá cadastrar no Lattes dele 2, 3, sei lá, 5 artigos e de repente ele vai atualizar para esse sistema e isso vai gerar só a pontuação, tu não tá, sei lá. Se bem que, olha só, o edital ele já menciona que é a produção acadêmica de 2013, 14 e 15. Então, se alguém entrar esse ano e cadastrar, né? Eu posso entrar esse ano e cadastrar nos anteriores, é no Lattes, na verdade, no Lattes. Tá certo, é burlável, né? Sim, a gente tem assim, aquele negócio, a gente não acha que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. Fica uma questão a ser discutida com o professor Fernando quando ele estiver passando pelos setores e estiver levantando as questões de melhoria do edital, né? Vale a pena levantar todas essas questões de modo que a gente possa, enfim, amadurecer o edital, porque ele apareceu de surpresa e eu acho que vai ficar com a gente pelo resto da vida. Publicações, que parâmetro tem? É num congresso nacional, num congresso internacional? O que é? Ele tem a pontuação dentro do SAP. O SAP ele que faz essa pontuação. Ele pontua sozinho. Só que até, inclusive, questionei, né, o Luciano e mesmo agora o Fernando, porque se destaca. Quem produz bastante concorre. E quem está começando a produzir agora? Quem não produz pouco? Não vai não tem laboratório para trabalhar. Aí vai sempre os mesmos. Produzir por iniciativa própria. Aí eu escolhi. Aí eu falei, eu acho totalmente justo. Aí vale a pena de repente colocar um dispositivo no edital como a gente colocou no dos técnicos. Porque no dos técnicos a gente colocou assim, não período nos últimos 12 meses em algum evento, entendeu? Caso a gente tenha restrição de recurso, por exemplo, como foi esse ano, para o ano que vem, colocar assim, quem foi no ano de 2016 não vai no ano de 2017, entendeu? Para possibilitar a participação do pessoal. Só para ser justo, porque, por exemplo, quem... começou... É que tudo depende do recurso que vai ter disponível agora, né? Quem está no lápis, né? Agora vai ter bastante pontuação, legal, mas assim, de repente chega lá 2 ou 3, não tem produção, esse cara é mais da pesquisa, só que daí quem faz mais extensão, quem faz ou só com outra atividade em cima, sempre vai ter uma, temos que tentar ser o mais igualitário, não sei o salário no meio, mas a titulação não conta para isso, ele nível igual. Nesse ponto assim, eu ponho em questão a disponibilidade de pessoas que têm laboratórios para trabalharem em material, equipamentos, e pessoas que não têm, que estão fazendo na criatividade, desafio e superação aí para publicar, né? Eu penso que isso também deveria estar contemplado em critérios, né? Porque a dificuldade é muito maior, né? E vai estar aberto a discussão no momento oportuno, professora, porque nós precisávamos de um edital, né? A PROAD não disse, olha, ano que vem, né? A partir do ano que vem vocês vão precisar de edital para poder liberar professores para eventos, né? Se fosse, teríamos tempo de discutir, né, e realizar essa ação de, digamos assim, de discussão, né, e amadurecer o edital um pouco antes do primeiro lançamento, mas aquilo foi a toque de caixa. De repente, SEAV, sem edital ninguém mais vai, entendeu? Então precisávamos formular o edital, claro que não fizemos ele, né, naquele espírito assim de fazer nas coxas, né, como dizem, nós caprichamos o melhor possível, né, infelizmente, né, ou felizmente ele serviu até agora, mas ele pode ser melhorado sim, mas as questões elas podem ser abertas e a gente vai ter condições
de amadurecer e enfim, acabar configurando um edital que seja, digamos assim, muito a cara do nosso centro, né? E que possa atender de forma talvez até mais justa, né, todos os docentes, né, do centro, independente dele já ter uma produção muito mais evoluída ou ser alguém que está iniciando agora na produção científica. No meu caso, a situação dos outros eu não sei, tem que até abrir a discussão. Para mim, minha produção científica caiu muito porque eu sei, entendo o contexto nosso aqui do trabalho, essa é a realidade. Mas eu vejo que há uma disparidade grande de condições de trabalho para algumas pessoas e outras. Não é uma situação igualitária, então esses critérios também não podem ser. Sim. São discutíveis, eu coloco isso. Algo para a gente pensar, até para um segundo momento. Perfeito. Na última reunião da comissão de ensino, na comissão de pesquisa, a gente começou a reestudar o edital, justamente contemplando isso que o professor Jason falou, se não vai acabar sempre beneficiando, contemplando o professor que tem a maior produção. Então, nós estamos ampliando isso. Então, primeiro estamos discutindo entre os membros da comissão de pesquisa e daí vai ser aberto para os demais professores dos departamentos para ter uma participação assim nos critérios que vão ser colocados agora na segunda versão do edital para o ano que vem, daí, né? Mas ele está sendo rediscutido pensando nesses aspectos, assim, para não ter essa questão de beneficiar sempre o mesmo professor. Eu penso que essa discussão além supera, tangencia assim, a infraestrutura mesmo. Viabilização de novos laboratórios. Eu sei que existe necessidade de manutenção do que já existe, mas enquanto novos laboratórios, eu digo apenas para engenharia sanitária, para engenharia de software, para ciências contábeis, os equipamentos necessários, né, não forem viabilizados, essa situação vai continuar permanecendo né, nos modos como está agora. Né? Então, eu penso que o centro, né, já que a gente está no conselho do centro aqui, tem que pensar de forma mais ampla, né, como equacionar isso, né, para poder alavancar novas pesquisas, né, novos projetos ali, envolver mais alunos também, né, em atividades de pesquisa, desenvolvimento. Ok. Fica o registro, professor Helene. Abrimos a votação. Isso já é votação? Encerradas as manifestações, partimos para a votação. Temos aprovação unânime. Ok. Temos uma inclusão de pauta, então, que foi a questão levantada pelo conselheiro Geraldo enquanto estávamos lá no expediente. E o senhor poderia, por favor, repetir o seu questionamento para que a gente possa deliberar? Semana passada nós recebemos ali uns e-mails de confirmação de aceito de artigos no seminário lá em Criciúma. E nós não entramos aí no projeto. Então eu vinha solicitar permissão, já falei com o Paulo, o diretor administrativo, solicitar permissão do Conselho de Centro, para que a gente possa participar lá desse congresso, desse seminário, para apresentar artigos. E solicitamos um veículo, um carro, transporte, as diárias e aí, se possível, a inscrição de R$150 por artigo, são 2 artigos, então são 300 reais. Se houver permissão, como nós não temos por edital nada, assim nós devemos proceder lá e fazer um processo para que possa encaminhar o centro futuramente, mas eu iria solicitar a diária e eu montar a diária e o veículo para que a gente possa ir lá no tipo bate-volta. Vai na quinta-feira de manhã, sai daqui, apresenta lá à tarde, aí provavelmente pousamos lá e retornamos na sexta. Pois então, deixamos para a plenária discutir. Há inscritos? Valquíria. Alguém mais? Tiago. Alguém mais? Eu poderia, antes de vocês
fazer uma exposição. Bom, vamos pensar no espírito do edital Prodip, né? Ele nos foi imposto pela PROAD como a única forma de possibilitar com que eles pagassem as diárias e as inscrições, as passagens, etc. Né? E assim nós o fizemos e temos ranqueado então os docentes candidatos desde então pelo edital Prodip. Desde o início havia a intenção de que essas viagens próximas, que dependessem, por exemplo, do cargo da UDESC e que não acarretassem despesa, não haveria motivo algum para inibir a participação do docente, até mesmo porque a produção acadêmica do docente é necessária para o centro, que precisamos formar os doutores, precisamos, enfim, terminar de construir este centro. Então, a intenção inicialmente foi esta, né? Permitir o melhor atendimento possível, né? Havendo despesas, digamos assim, de vulto, né? E que impactassem realmente no nosso caixa, ranqueamento pelo edital. Eventuais saídas que fossem um carro, um motorista, alguma coisa, não haveria objeção nenhuma. Mas aí temos a questão da diária, né, e da inscrição, né? Aí então fugiria ao propósito em tese, né? Preto no branco teria que se concorrer ao edital, concorda? Mas ainda assim tem o outro lado, né? Uma despesa pouca, e aí vale a deliberação do conselho, né? Outros casos virão, talvez. A gente vai ter que sempre deliberar no mesmo critério, né? Outro docente virá precisando talvez ir para Florianópolis, precisa do motorista e uma diária para poder se alimentar, né? A gente vai ter que, enfim, deliberar sempre nos mesmos termos, de modo a não prejudicar o caráter do edital, mas também não prejudicar a iniciativa dos docentes quando estivesse ao nosso alcance, enfim. É isso. Professora Valquíria. Eu não sou exatamente contra isso, mas eu acredito que por ter a inscrição e a diária, como o professor Carlos falou, ele deveria concorrer nos mesmos moldes do Prodip. Então eu sugiro, até para ser igual para todos, né? Porque a gente tem que pensar no centro todo, eu sugiro que após a compra e as despesas que são efetuadas desse grupo que foi aprovado aqui agora, o que sobrar de saldo faz uma ampliação do Prodip para o mais rápido possível. Então, o que sobrou de saldo lá, se sobrar aquele saldo, já abre uma nova parcela do Prodip e aí abre uma nova para todos que precisarem. Porque, de repente, tem mais alguém interessado em fazer isso, né? E aí vai ficar até uma questão chata. O conselho aprovar só para os que estão participando do conselho. Talvez não tenha ninguém interessado, mas talvez tenha. Então, vê o saldo que tem e abre mais uma etapa do Prodip. Eu não sei como que é o prazo de vocês, mas eu abri o quanto antes, já que foi aprovado aqui para a professora Carolina e para o professor Marcelo, né? Ele já compra o que for, já reserva o que for necessário para eles, o saldo abre novamente um novo prazo do Prodip. Para vocês poderem participar também, se tiver mais alguém poder se beneficiar. Só estamos solicitando porque agora é dia 29, essa semana? Só por causa dessa correria que deu. Eu ia sugerir a mesma coisa que a professora Valquíria sugeriu, para a gente ver o que ficou de salto e reabrir o edital, mesmo que tenha. Provavelmente para a inscrição não vai dar tempo, tá, professor? Porque a inscrição vai ter que tramitar lá na reitoria. Mas assim, pelo menos para as diárias, porque eu acho que também entra dentro do, ao meu ver, a gente não quer prejudicar ninguém, mas enfim, a gente tem um fator limitante que é o recurso. Então, porque de repente daqui a pouco a gente está abrindo precedente para outros virem pedir da mesma forma. Então, daqui a pouco a gente tem que atender todo mundo, todos os professores do centro para eventos aqui próximos, e a gente não vai ter diária até o final do ano para bancar isso tudo. Então acho que a gente tem que ver o que sobrou de lá e de repente a gente consegue fazer isso, mas a minha sugestão também era nesse sentido. Só que eu acho que para inscrição no evento não há mais tempo hábil, se é dia 29,
É na semana que vem. Não tem que pagar hoje. Ah, tá. Eu acho que a gente não tem mais tempo. Paulo, complementando o que a ideia da professora Valquíria, que é muito boa, do Thiago também, claro. Mas no dia que o Paulo me entregou esse processo aqui, ele já me antecipou que é bem provável que não sobre nada dessa etapa. Tanto que o professor Marcelo, ele está abrindo mão de avião para ir de ônibus, para poder ser contemplado também. Então o Paulo já falou na sexta-feira para mim que mas talvez seja etapa não talvez seja, tem que ver de diária, porque às vezes é de passagem aérea e de... ele falou de inscrições e... passagem aérea. Não, ele falou especificamente de inscrições e passagem. Agora, com relação à diária, daí é outra parte. É que provavelmente, é porque, como está previsto, eu não sei quantas diárias eles vão receber, mas às vezes está previsto no máximo 4 por professor, né? Então, de repente, sobe recurso de... Não, com relação à diária não teria, pelo que ele falou, não teria problema, mas com relação à inscrição e a passagem, sim. Você precisa de uma diária só, cada um? Porque vão passar uma noite. Sim. Então, em tese, né, teríamos uma sobra para diárias. Talvez o ideal, já que a inscrição não é tão cara, 150, quita essa inscrição para garantir a participação e a gente procede à ideia da Valquíria com a verificação da sobra de diárias. Posso fazer um questionamento? Esse PRODIP é só para quem está fazendo projeto de pesquisa? Não. É para participação em eventos. Você pode ter um projeto de pesquisa. Fazendo o projeto de extensão, posso? Pode. Não, sim, eu já publiquei vários aí, mas é que até o Renan teve acompanhando no começo do ano, pleiteei, aí foi negado das vezes que eu pleiteei, porque eles É que não. pesquisa. Sim, aquele lá, professor, era do ProEvent. Do ProEvent. Para internacional, daí ele não contempla extensão, projetos de extensão, só os projetos de pesquisa mesmo. Tá certo. Aquele era do Congresso da Itália. É só nacional, professor. E o ProEvent internacional, só que não contempla extensão, né? Você vai ter um evento agora, mas no caso não. Posso também só fazer uma contribuição? Se fosse possível ver isso quanto antes, para que eles pudessem, né, já lançar amanhã, que seja para o pessoal participar, e se caso não dê tempo, antes deles se inscreverem, eu acho que o transporte, pelo menos, não tem O transporte é porque tranquilo. eles não estão indo, não vão ir de avião nem de ônibus, não vai ser comprado nenhuma passagem, né? Vai ser gasolina e motorista. Sim, o transporte é tranquilo. Mas vale a pena. Uma diariamente. É um perigo, mas... Então, professor Geraldo, peça desculpas lá ao Marcelo também, mas dado o que foi exposto, fica um pouco difícil fazer esse atendimento, mas ainda tem a expectativa, com base na boa ideia, de que pode haver uma sobra, né? Para diárias, pelo visto, tranquilo, né? Talvez sobre alguma coisa também para... Bom, mas a inscrição é hoje, né? A gente vai fazer a verificação o mais rápido possível. Qual é o prazo? Fecha o quê? Tem que pagar o boleto até as 18? A que horas? Mas não vai dar tempo, pelo que o Thiago falou, tem que... Não, inscrição. Não, Uma coisa que já está garantida para vocês é o transporte. Então o carro vocês vão ter disponível. Agora fica pendente ainda a questão da diária para ver se sobrou. E a inscrição, infelizmente, eu acredito que não tem quadro para isso. Né? Então esqueça a inscrição, pague ela e fique no aguardo da questão da diária. O cargo é garantido. Eu acho que a diária é quase, não sei, porque como os dois vão se deslocar, trabalho para lá, não tem que pagar. Obrigado, né? É porque está no evento, entendeu? Sim. Eles não é convocação da universidade. Ou de uma reunião a qual eles sejam obrigados a ir. Teoricamente teria que pagar, entendeu? Mas... Não, é que eu fico pensando na... Só que é aquela coisa, a gente, não sei, eu não me sentiria, não por ser, não é pessoal, mas eu não me sentiria à vontade de dizer que hoje um 5 é uma coisa que a gente está abrindo precedente para todos os mundo. Que depois, esse todo mundo, a gente não sabe se a gente pode brincar. Perfeito. Até acho que isso é outra coisa que depois para o próprio evento, o próprio produto do ano que vem, de repente, eventos de Santa Catarina, talvez. Sim.
estabelecer um critério para os eventos. Até 2 diárias e tal, tá liberado. Isso. É uma coisa bem tranquila. Sim. E aí não prejudica ninguém, e sempre tem gente que tem que participar de um evento, e que é importante também, a gente não pode... Que é um evento baratinho, né? R$150 de inscrição, uma diária. Ok. Fica então aprovado o transporte. Transporte. E consulta para disponibilidade diária. Sim. Inscrições ao encargo dos docentes. E inscrições a cargo. Abrindo um novo geral. Isso. Quebra as nossas viagens são as passagens de avião, que podia ser comprado por 1/3 do valor e a gente compra. Não, teria que ter uma 3 limitação. vezes a mais. Você tem uma limitação para a quantidade de que comprar para ter um limite, ela tem que complementar. Mas é que o problema é que não sei, porque o dinheiro vem da tua conta e depois tu presta contas, né? O problema lá é o timing de compra, né? Que seria esse o ideal, ter disponível assim, né? Ó, a gente vai disponibilizar R$1.000 de passagem. Aí o cara vai lá e ele compra antes, né? E aí ele sabe, aí depois ele ganha o ressarcimento. Mas ia ter um ganho aí Na verdade, significante. a gente pode fazer isso, né? Só que tem que ter uma resolução aprovando esse ressarcimento. Exatamente, que é o Mas poderia, só que aí eu não sei se a gente consegue fazer isso só a nível de centro. Acho que teria que ser. Sabe que eu acho que quando depois só que realmente é uma economia muito grande. Sim. Eu cito o exemplo dos alunos que foram comigo. Eu fiz a compra da passagem para eles, porque eles não sabiam como proceder, e ida e volta deu R$650. Essa mesma passagem depois só a ida deu R$1.800. A volta foi mais R$1.000. Então, quer dizer, dava muito dinheiro. Deus. Porque uma foi comprada uma semana antes, a outra foi comprada no dia, porque não, e a gente ainda... que é das ciências contábeis, isso não entraria na lei de responsabilidade fiscal? Você está pagando 3 vezes por uma coisa que poderia ser feita. Eu penso que isso... Não sei, não sou dentro. Sabe, talvez futuramente, quando aquelas fundações estiverem funcionando, tipo, que a gente puder comprar as coisas via FAPEU, por exemplo, aí a coisa mude de figura um pouco. Porque a UFSC compra a maioria das passagens tudo via FAPEU, né? Aí a FAPEU, tu vai lá, tu compra a passagem e a FAPEU te ressarce. Só que daí é tudo de projeto. É que na verdade é só a gente mudar a forma, né? Hoje a gente faz via diária. Se a gente fizesse via adiantamento, você dá o adiantamento, faz o empenho da pessoa, o adiantamento para comprar tudo, a passagem, ela se vira. Mas a UDESC e eu tenho que trazer comprovante de tudo. Se não trouxer comprovante, tem que devolver. Aí limita o valor. É isso que a FAPEU faz. Mas isso é aberto para qualquer tipo, só que é a forma. A forma que eu posso É que tem que regulamentar. Não, na verdade isso já é regulamentado. É só a forma que é autorizada internamente. A gente tem que regulamentar internamente. A gente vai Na verdade, a diária e o adiantamento já são formas regulamentadas. Tanto pela União, a Tribunal de Contas, o Governo do Estado, todos eles. É só que a nossa forma de fazer o pagamento, hoje, é só via diária. A gente não utiliza essa outra forma. Sim, porque a EPAG paga via adiantamento. Pois então, algo mais ainda relativo à solicitação do conselheiro Geraldo? Não havendo, então vamos para comunicações gerais. Alguém se inscreve? Alguém tem algo a comunicar? Bom, eu então. Uma boa semana a todos. Ok. Muito obrigado a todos. O professor Pará precisa assinar a lista de presença. Uma coisa que tem que incluir no edital, que depois eu preciso falar com vocês dois, desculpa. Não, tá, só um minutinho. Prever a redistribuição de recursos, porque lá a gente tem assim, um tanto para passagem, um tanto para diária, um tanto para inscrição. E não está previsto que esses valores podem ser realocados ou redistribuídos entre si. E a gente está fazendo isso. Então, teoricamente, a gente está burlando o edital, né?